Olá, tudo bem? Eu sou o vosso irmão Fabrício Barreto Gonçalves e eu gostaria, a pedido, de falar um pouco sobre a filosofia medieval, né? É o período que compreende o ano 476, Anno Domini, ou depois de Cristo, até o ano de 1453, já na Idade Moderna, né? É considerado de filosofia cristã. Após o helenismo, final do helenismo, período de transição entre o pensamento helenístico e o pensamento medieval, né? Já com o feudalismo, né? O surgimento ou a gênesis, um embrião da chamada burguesia, o comércio, né? E outros pensamentos, algumas invenções, né? Período este que a Igreja Católica como uma das maiores instituições do período medieval, chamada patrística ou a doutrina dos pais da Igreja. Por exemplo, Agostinho, cerne do cristianismo, né? É considerada a idade chamada Idade das Trevas ou de 1000 anos, né, de silêncio, né? Período este que pensamentos filósofos islâmicos ortodoxos, surgimento das chamadas universidades de medicina, de direito, de filosofia, de história, entre outras, os hospitais, né? Agostinho que sintetizou a filosofia platônica com a teologia cristã, visão romântica, né? É o contexto, o conceito entre o bem e o mal, e fé e razão, que é marcante na filosofia medieval, digamos assim. Visão teocêntrica e visão antropocêntrica, ou seja, a visão teocêntrica, tudo na idade medieval, no medievalismo, era considerado teocêntrico ou inclinado para as coisas divinas. Então, o tocar para Deus, o dançar para Deus, o pintar, o escrever, esculpir para Deus, o construir para Deus, tudo era uma visão divina, né? Por exemplo, as catedrais de estilo gótico, muito marcante no período medieval, com as suas torres imensas apontando para o céu, né? Agostinho, que veio do maniqueísmo, do dualismo maniqueísta, né? Ele cristianizou a filosofia platônica, digamos assim. Há uma hegemonia ideológica no clero, né? A moral filosófica e a moral religiosa. Outro período também final, já a idade de ouro do medievalismo ou filosofia medieval, com um teólogo chamado Tomás de Aquino, sintetizou a filosofia aristotélica, né? Mudança no feudalismo para a burguesia e início, pontapé inicial para a idade moderna, né? Ele sintetizou as doutrinas cristãs e filosóficas, digamos assim, a sua tese famosa, as 5 vias da prova ontológica e metafísica de Deus. Primeira causa, o movimento. A segunda causa é eficiente. Terceira causa, o argumento cosmológico. Quarto, argumento dos graus de existência e perfeição, contingência. E a quinta via, o argumento teológico ou teleológico. Para Tomás de Aquino e Agostinho, do quinto século, e Tomás de Aquino do 13º século, Deus seria um nomoteta. O que é isso?
ele seria o motor não movido, né? Ele seria agente da criação, criador, não gerado. Deus seria incriado, ou seja, Deus ele seria o alvo, a consequência e o agente da criação, digamos assim. Então, o período medieval, que foi até finais do século XIV para o século XV, quando surgiram as primeiras ideias da Reforma Protestante, entre outros, na Reforma Católica Cristã, por exemplo, surgimento de universidades, descobrimentos, né? A idade de ouro da ciência e da filosofia, o modo de pensar. Já começaram as primeiras ideias de iluminismo e reforma e renascentismo, já desde o seu início, do seu surgimento inicial, digamos assim, nos seus primórdios, já início do século XIV para o século XV. Então, o mundo medieval, o homem medieval, o saber medieval era uma visão romântica e totalmente teocêntrica, que mais tarde, no século XV e XVI, que eclodiu com a Reforma Protestante e a visão renascentista e europeia do mundo, com a visão antropocêntrica, ou seja, o Deus era Deus o centro na Idade Medieval, já na Idade Moderna, o homem como centro do universo, digamos assim. Tá ok?